Imagine chegar ao fim da vida e perceber que passou décadas apenas reagindo ao que lhe acontecia, sem controle sobre suas emoções, vivendo no piloto automático, escravo da opinião alheia. E o pior de tudo, perceber que tudo isso poderia ter sido evitado. Essa é a realidade silenciosa de milhões. Eles vivem presos em ciclos de ansiedade, comparação e arrependimento, justamente por terem ignorado os princípios que Marco Aurélio escreveu há quase 2000 anos. O imperador filósofo que governou Roma em meio a guerras, traições e epidemias. Um homem que poderia ter sucumbido ao poder, mas escolheu viver com sabedoria, equilíbrio e propósito. Marco Aurélio deixou um legado simples, mas poderoso. Quem domina a si mesmo, domina o mundo. E é exatamente isso que este vídeo vai revelar a você. A arte de viver sabiamente. Uma arte que coloca você à frente de 99,8% das pessoas perdidas na correria moderna. Mas esteja avisado, apenas aqueles que assistirem até o final realmente compreenderão como aplicar esses ensinamentos na prática e transformar completamente sua abordagem de vida. Marco Aurélio acreditava que o verdadeiro poder humano não reside em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. Ele disse a famosa frase: "A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos." E se pararmos para considerar isso, é uma das verdades mais simples, mas mais negligenciadas da nossa era. Vivemos em um tempo onde a mente das pessoas é constantemente sequestrada. Basta olhar ao redor. Notificações, mídias sociais, comparações, opiniões, julgamentos. As pessoas acordam já reagindo ao mundo em vez de guiar o próprio dia. E é precisamente aqui que a sabedoria estoica brilha. Dominar a mente é como assumir o controle do leme de um navio em meio a uma tempestade. Aqueles que não sabem como navegar seus pensamentos acabam sendo arrastados por ondas de medo, ansiedade e raiva. E é precisamente isso que acontece com a maioria. Eles acreditam que o sofrimento advém das circunstâncias, mas Marco Aurélio nos adverte que não é o que nos acontece que nos afeta, mas sim como interpretamos. Considere algo simples, como um engarrafamento. Uma pessoa fica furiosa, xinga, desconta nos outros. Outra respira, aceita e usa esse tempo para refletir, ouvir algo útil ou simplesmente observar o momento. O evento é o mesmo, mas o impacto é totalmente diferente. O problema é que somos treinados desde cedo para reagir. Quando alguém nos ofende, revidamos agressivamente. Quando algo não sai do nosso jeito, reclamamos. Quando o mundo parece injusto, nos fazemos de vítima. Mas o estoicismo propõe um caminho diferente. Observar antes de reagir. Entender que a primeira emoção a surgir não precisa se tornar uma ação. Aquela pequena pausa entre o estímulo e a resposta é onde reside a liberdade. Muitas pessoas destroem oportunidades e relacionamentos porque não conseguem controlar a própria mente. Quantas vezes alguém falou sem pensar e depois se arrependeu? Quantas decisões foram tomadas no calor do momento, levando a arrependimentos eternos? Isso acontece porque uma mente descontrolada é como um cavalo selvagem, forte, mas perigoso. O estoico aprende a domá-la com a prática diária. Marco Aurélio não apenas escreveu sobre isso, ele viveu o que pregava. Enquanto governava o Império Romano, ele enfrentou traições, guerras e até mesmo uma pandemia que devastou seu povo. No entanto, ele manteve sua serenidade. Ele entendeu que perder o controle emocional não resolveria nada. É como tentar apagar um incêndio, jogando gasolina nele. Nos tempos modernos, a maestria interior se tornou ainda mais valiosa. A ansiedade, por exemplo, já é considerada um dos maiores problemas da era moderna. Estudos mostram que a maioria das pessoas experimenta ansiedade todos os dias.
e uma grande parte delas nem percebe quanta energia isso consome. Quando a mente está inquieta, a vida se torna um campo de batalha constante. Mas quando aprendemos a observar os pensamentos sem deixar que nos dominem, ganhamos algo que quase ninguém possui: clareza. Imagine alguém constantemente se comparando aos outros nas mídias sociais. Veem apenas recortes perfeitos da vida alheia e acreditam que a própria vida é insuficiente. O resultado é frustração e insegurança. Se tal pessoa aplicasse os princípios estoicos, ela entenderia que o que vê é meramente uma ilusão, uma fachada, e que a verdadeira medida do valor pessoal reside em viver de acordo com os próprios princípios, não com expectativas externas. Um claro exemplo disso é Keanu Reeves. Mesmo após enfrentar a perda de sua esposa, filha e amigos próximos, ele permanece um símbolo de calma, generosidade e presença. Ele aprendeu a não reagir impulsivamente à dor, mas a aceitá-la e transformá-la em força. Essa postura é exatamente o que Marco Aurélio chamaria de maestria interior. Controlar a mente não significa reprimir sentimentos, mas entender que eles são passageiros. Quando a raiva aparece, é meramente uma visita. Quando o medo surge, é apenas uma nuvem passageira. A diferença está em não se deixar arrastar por eles. Marco Aurélio afirmou: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Essa citação serve como um lembrete de que a paz interior não depende do estado do mundo, mas de como você escolhe reagir a ele. Nos tempos modernos, onde tudo é acelerado e instantâneo, aqueles que aprendem a manter a calma se destacam naturalmente. No trabalho, nos relacionamentos, em decisões cruciais, pensadores claros fazem escolhas melhores. Quando outros se desesperam, os sábios observam. Quando outros gritam, os sábios ouvem. E é isso que os coloca à frente da maioria. Treinar a mente não é algo que acontece da noite para o dia, mas um exercício diário. Significa acordar e observar os próprios pensamentos, notar quando você está reagindo automaticamente e escolher conscientemente o que merece sua atenção. Significa evitar discussões alimentadas pelo ego, respirar antes de responder, aceitar que nem tudo está sob seu controle. Gradualmente, essa prática transforma sua maneira de vida. Viver com maestria interior é como carregar um escudo invisível. O mundo permanece o mesmo, mas nada te afeta da mesma maneira. A crítica não te derruba, os problemas não te paralisam e o caos não te domina. E quando você atinge esse estado, percebe que está verdadeiramente à frente de quase todo mundo. Porque enquanto o mundo lá fora está em tumulto, dentro de você reina uma paz inabalável. Marco Aurélio escreveu certa vez: aceite o que quer que venha a você, pois nada acontece que a natureza não o tenha preparado para suportar. Essa frase encapsula um dos maiores segredos da sabedoria estoica. A maioria das pessoas passa a vida tentando lutar contra a realidade, desejando que as coisas fossem diferentes, como se o mero ato de resistência pudesse mudar o que já é. Mas a verdade é que a vida não se dobra à nossa vontade. Ela segue seu curso, indiferente ao que desejamos, e cabe a nós escolher se seremos arrastados pela corrente ou aprenderemos a navegar com serenidade. Aceitação não significa resignação, mas entender que o que está diante de nós é o que existe atualmente, e que resistir mentalmente ao inevitável é um desperdício de energia. Quantas vezes você já se irritou com o trânsito, com a chuva que estragou seus planos, com um atraso inesperado ou uma decepção fora do seu controle? E o que mudou depois? Nada. Apenas o esgotamento emocional permaneceu. Aceitação é a arte de entender que a raiva não altera os fatos, ela apenas destrói sua paz.
Durante o reinado de Marco Aurélio, o Império Romano enfrentou guerras, traições e até mesmo uma pandemia devastadora. Apesar de tudo isso, ele continuou a escrever para si mesmo sobre a importância de manter a calma e aceitar o destino. Ele afirmou: "O que quer que lhe aconteça já estava preparado para você e foi tecido em seu próprio ser desde o início." Essa compreensão o impediu de se rebelar contra as circunstâncias e o manteve firme em meio ao caos. Hoje em dia, o sofrimento das pessoas muitas vezes deriva de resistir à realidade. Quando algo se desvia das expectativas, o pensamento automático é: "Isso não deveria estar acontecendo comigo." Essa simples frase marca o início de um conflito interno que consome a mente. Um claro exemplo reside nos relacionamentos. Quando um relacionamento termina, muitas pessoas passam meses ou até anos presas ao passado, revivendo o que poderia ter sido, tentando encontrar respostas que talvez nunca cheguem. O estoicismo ensina que não há libertação até que você aceite o que aconteceu. Aceitação não é esquecimento. É reconhecer que a dor faz parte da experiência humana e que o futuro só pode ser construído a partir do momento em que você para de lutar contra o que já passou. Pense em quantas oportunidades são perdidas porque alguém se recusa a aceitar a mudança. Quantas pessoas permanecem em empregos infelizes simplesmente por medo de recomeçar? Quantas insistem em relacionamentos arruinados porque não suportam a ideia de deixar ir? Aceitação é o que transforma o sofrimento em sabedoria. É o que permite que você olhe para o que aconteceu e pergunte: o que isso tem a me ensinar? Durante a pandemia recente, por exemplo, milhões viram suas rotinas desaparecerem da noite para o dia. Enquanto muitos se desesperaram, outros aceitaram a situação e buscaram formas de se adaptar. Eles criaram negócios online, mudaram de carreira, aprenderam novas habilidades. Essa é a diferença entre aqueles que lutam contra a realidade e aqueles que trabalham com ela. Aceitar o que é não significa desistir da mudança, mas começar de onde você está. Há também uma conexão profunda entre aceitação e saúde mental. Pesquisas mostram que pessoas que praticam a aceitação consciente têm níveis mais baixos de estresse e ansiedade. Isso ocorre porque quando você aceita uma situação, o cérebro interpreta que o perigo passou e o corpo sai do seu estado constante de alerta. A mente, que antes estava em guerra consigo mesma, finalmente encontra descanso. Marco Aurélio nos ensina que abraçar o que se desenrola é também um ato de confiança na ordem natural da vida. Ele acreditava que cada evento, por mais doloroso que possa parecer, desempenha um papel no desenvolvimento da alma. Tudo o que acontece é justo se você o observar com clareza, ele escreveu. Essa afirmação carrega um poder notável. Quantas vezes uma perda dolorosa acabou abrindo caminho para algo melhor? Quantas vezes um obstáculo o impeliu a crescer de maneiras que o conforto jamais conseguiria? Indivíduos que cultivam essa perspectiva desenvolvem uma força serena. Eles não se desesperam diante da adversidade, não se fazem de vítimas. Em vez disso, confrontam os desafios de frente e refletem: esta é a minha realidade atual. O que posso fazer com ela? Essa mentalidade distingue aqueles que evoluem daqueles que se afogam em reclamações. A jornada de Oprah Winfrey exemplifica isso. Ela suportou pobreza, abuso e rejeição, mas optou por abraçar seu passado como parte integrante de sua formação. Em vez de se apegar à dor, ela a transformou em combustível para inspirar milhões de pessoas. Essa é a essência da aceitação, transformar a dor em propósito. Viver dessa maneira é libertador. Cada vez que você aceita o que não pode mudar, algo dentro de você se expande. A raiva perde o seu domínio, a ansiedade recua e um espaço de clareza emerge onde antes reinava apenas a confusão.
Nesse espaço, a sabedoria nasce, trazendo consigo a capacidade de agir com compostura. Portanto, quando algo escapar ao seu controle, lembre-se das palavras de Marco Aurélio. Aceite tudo o que lhe acontece, pois nada lhe acontece que a natureza não o tenha preparado para suportar. Esse sentimento é mais do que um mero conselho. É um convite para viver com um espírito desonerado. Pois enquanto o mundo se esforça para controlar o incontrolável, aqueles que aprendem a aceitação caminham em paz, independentemente do que aconteça. Marco Aurélio tinha uma visão muito clara sobre o poder da disciplina. Ele acreditava que a humanidade se fortalece ao dominar os próprios impulsos. Em suas meditações, ele escreveu: "Não haja como se fosse viver 10.000 anos. A morte paira sobre você. Enquanto viver, enquanto estiver em seu poder, seja bom." Essa passagem transmite um lembrete potente. O tempo é muito breve para ser desperdiçado em ociosidade, procrastinação e falta de direção. A disciplina é o que separa aqueles que apenas sonham daqueles que genuinamente transformam suas vidas. Em tempos contemporâneos, as pessoas frequentemente buscam motivação como se fosse uma fonte mágica de energia. Elas desejam sentir vontade de agir, mas Marco Aurélio ensinava o oposto. Ele afirmava que não devemos depender das emoções para fazer o que precisa ser feito. O dever deve preceder o prazer. Quantas vezes você negligenciou uma tarefa importante simplesmente porque não estava com vontade? Essa é a armadilha da mente moderna. Acreditar que é preciso estar inspirado para agir. O estoico compreende que a ação traz a inspiração e não o contrário. Ao observarmos a vida moderna, notamos uma falta de disciplina generalizada. Indivíduos que dormem mal, vivem constantemente fatigados e reclamam do tempo, mas passam horas nas redes sociais. O mundo se tornou um lugar onde a distração é constantemente comercializada, e aqueles sem autocontrole frequentemente caem vítimas desse sistema. A disciplina é o antídoto para essa armadilha. Ela restaura o poder de escolha. Marco Aurélio não levou uma vida fácil. Mesmo como imperador, ele se levantava antes do amanhecer para escrever suas reflexões e organizar seu dia. Ele acreditava que a mente deve ser treinada diariamente, assim como um músculo. A prática consistente o mantinha firme diante dos desafios. Quando escreveu: "Levante-se, pois você não foi feito para ficar deitado", ele falava consigo mesmo, combatendo a inclinação natural de buscar o conforto. E essa é uma batalha que todos travamos diariamente. Em sua essência, a disciplina é um ato de amor próprio. É escolher fazer o que é necessário hoje para que o seu eu futuro possa colher as recompensas. Considere quantos indivíduos abandonam suas buscas no meio do caminho porque não conseguem manter o foco. Eles iniciam uma dieta, um curso, um projeto, apenas para logo desistir. Mais tarde, se perguntam por que nada muda. A questão não é a falta de talento, mas a falta de consistência. Marco Aurélio ensinava que devemos fazer o bem naturalmente, como o sol que aquece sem esperar nada em troca. Ser disciplinado é precisamente isso. Agir porque é certo, não porque você tem vontade. No mundo de hoje, observamos exemplos claros de como a disciplina molda o sucesso. Dwayne The Rock Johnson é uma dessas figuras. Apesar da fama e da riqueza, ele mantém uma rotina rigorosa de treinamento e trabalho. Ele compreendeu que o verdadeiro poder deriva da consistência e não da intensidade momentânea. Essa mentalidade é profundamente estoica. Não importa se você está cansado ou se o dia é desfavorável. O compromisso com o que deve ser feito perdura. E há uma base científica para isso. Estudos indicam que indivíduos disciplinados relatam sentir-se mais felizes e menos estressados, precisamente porque estabelecem ordem em meio ao caos.
Quando você possui hábitos estruturados, o cérebro conserva energia e diminui os sentimentos de incerteza. A rotina se transforma em uma forma de proteção mental. É como se cada ato disciplinado fosse um tijolo construindo uma fortaleza interior. No entanto, é crucial entender que disciplina não é rigidez. Não significa viver sem prazer, mas sim equilibrar prazer e responsabilidade. Marco Aurélio acreditava que o prazer deveria servir à razão, e não o contrário. Quando o prazer se torna o único guia, um indivíduo perde o seu caminho. Quantos indivíduos talentosos você conhece que desperdiçaram seu potencial devido à falta de autocontrole? Celebridades que perderam carreiras, relacionamentos e saúde porque não conseguiram controlar seus próprios excessos. A história abunda com tais exemplos. A ausência de disciplina é uma forma lenta de autodestruição. Por outro lado, quando a disciplina é cultivada, a vida passa por uma transformação. Ela fomenta um senso de confiança à medida que você começa a honrar as promessas que faz a si mesmo. Cada vez que você supera sua própria inércia, você reforça a crença em suas capacidades. Essa autoconfiança é o que sustenta a serenidade diante da adversidade. Marco Aurélio acreditava que deveríamos agir de acordo com nossa natureza racional. A humanidade foi feita para trabalhar, para evoluir e para contribuir. Quando alguém vive unicamente em busca de conforto, desvia-se de sua verdadeira essência. E é por isso que tantos se sentem vazios, mesmo possuindo tudo. Eles carecem de propósito, e o propósito nasce da ação. A disciplina é o que o impulsiona a fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está observando. É levantar-se da cama quando seu corpo anseia por ficar, estudar quando sua mente busca distração, continuar quando o caminho parece excessivamente longo. O estoico compreende que todo pequeno esforço diário é um triunfo sobre si mesmo. Por essa razão, propõe um desafio. Escolha uma coisa simples, algo que você sabe que deveria fazer, mas sempre adia. Pode ser acordar mais cedo, fazer exercícios, ler diariamente ou meditar. Faça isso por 7 dias, sem falhar. Observe como sua mente reage, como ela tenta sabotá-lo, e reconheça o poder que emerge quando você conquista essa resistência. É nesse exercício que a verdadeira liberdade nasce. Em última análise, quem está escravizado pelos próprios desejos jamais será verdadeiramente livre. A disciplina, por mais árdua que possa parecer, é o caminho mais direto para uma vida leve e significativa. Porque quando você se domina, não há mais nada que o mundo possa tirar de você. Marco Aurélio foi o homem mais poderoso do mundo em sua era. Ele governou um império, possuía riqueza, exércitos e respeito, mas, ao contrário de muitos, não permitiu que o ego o dominasse. Em suas meditações ele escreveu: "Logo você terá esquecido todas as coisas, e logo todas as coisas o terão esquecido." Essa consciência da impermanência o mantinha centrado. Ele sabia que poder e fama são transitórios, e que o verdadeiro valor de um homem não reside no que ele possui, mas em quem ele é quando ninguém está observando. O ego se apresenta como um dos maiores adversários da sabedoria. É a força que leva as pessoas a acreditar que são superiores aos outros, que já sabem o suficiente, que não há mais nada para aprender. O ego se alimenta de aprovação, comparações e aparências. E quanto mais alguém se esforça para provar seu valor aos outros, mais se afasta de seu verdadeiro eu. Hoje, vivemos em uma era onde a imagem frequentemente supera o caráter. A compulsão de exibir sucesso, beleza e perfeição nas redes sociais gerou uma geração de indivíduos emocionalmente exaustos, constantemente em busca de validação, mas raramente se sentindo verdadeiramente completos. Marco Aurélio, mesmo como imperador, lembrava a si mesmo diariamente que era apenas um ser humano entre milhões.
sujeito às mesmas dores e limitações. Ele aconselhava: não se deixe inflar pelo sucesso, nem se abater pelo fracasso. Essa é a essência da humildade estoica. Não permitir-se ser elevado ou destruído pelas circunstâncias. A pessoa sábia não depende da admiração alheia, pois sua paz não se origina externamente. O ego nos leva a acreditar que somos o centro do mundo, mas a vida invariavelmente encontra uma maneira de provar o contrário. Quem vive apenas para a própria imagem, no fim das contas, torna-se seu prisioneiro. Basta observar quantos indivíduos bem-sucedidos perderam tudo por não conseguirem gerenciar a própria vaidade. O exemplo de Kanye West ilustra como o ego pode degenerar em autossabotagem. O talento que o impulsionou ao topo também o cegou, e a falta de controle sobre sua persona pública levou a decisões impulsivas e destrutivas. A lição é clara. Quando o ego assume o controle, a razão perde seu alicerce. Em contraste, considere alguém como Morgan Freeman, um homem admirado, mas discreto. Seu nome raramente é associado a escândalos ou controvérsias. Ele fala pouco, mas suas ações e serenidade falam muito por ele. Esse comportamento é o reflexo de alguém que compreendeu o poder da humildade. Os verdadeiramente sábios não precisam se exibir, pois sua mera presença é suficiente. Humildade não é sobre diminuir-se, é sobre reconhecer o seu lugar na vastidão da vida. É compreender que, não importa o quanto saibamos, sempre há mais a aprender. Por mais que a gente conquiste, tudo pode mudar da noite para o dia. É justamente essa percepção que afasta a arrogância. E Marco Aurélio tinha plena consciência disso. Mesmo como imperador, ele escrevia lembretes para si mesmo como: lembre-se de que você é pó e ao pó em breve retornará. Essa prática o mantinha com os pés no chão, lembrando-o de que poder e status não o tornavam imortal. A sociedade atual valoriza quem mais se destaca, quem fala mais alto ou quem se impõe. Mas o estoicismo ensina que o verdadeiro poder reside no autodomínio. O ego busca controlar os outros. A sabedoria busca o autocontrole. E essa distinção muda tudo. Aqueles que deixam o ego dominar agem por impulso, vivendo uma vida de reações. Aqueles que cultivam a humildade agem com propósito e equilíbrio. A ausência de humildade cobra um preço alto. Quantos indivíduos bem-sucedidos já perderam tudo por acreditarem que eram intocáveis? Atletas cuja fama lhes subiu à cabeça, perdendo o foco. Empreendedores que tomaram decisões arrogantes e destruíram impérios. Artistas que sucumbiram à autoconfiança excessiva. A história se repete porque o ego é insaciável. Ele anseia por admiração, reconhecimento e exaltação, mas nunca está verdadeiramente satisfeito. A humildade, por outro lado, traz paz. Quando você não precisa provar nada a ninguém, o fardo da comparação desaparece. Quando você entende que o verdadeiro valor reside no que você faz, não no que você exibe, a vida se torna mais leve. É como se um silêncio interior substituísse o alarido das expectativas externas. Essa é a verdadeira liberdade. Marco Aurélio via a vida como uma peça de teatro onde cada um desempenha seu papel e ninguém é mais importante do que o outro. Ele disse: tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. Essa consciência o impedia de julgar os outros e o mantinha aberto ao aprendizado. Ele sabia que o orgulho é uma barreira que impede a evolução. No mundo de hoje, esse ensinamento é mais crucial do que nunca. Vivemos cercados por comparações, e o ego é constantemente alimentado por curtidas e validações. Mas aqueles que vivem para ser admirados estão sempre à beira da frustração, porque a opinião externa é volátil. Em um dia você é aplaudido, no outro é criticado.
O estoico entende isso e permanece inabalável. Ele se mantém firme como uma rocha contra o vento. Viver com humildade não é renunciar à grandeza, é agir com grandeza sem precisar de reconhecimento. É servir sem esperar recompensa, é aprender mesmo quando se é um mestre. Quando o ego se aquieta, a alma cresce. E é nesse silêncio que a sabedoria tão valorizada por Marco Aurélio emerge. A humildade é o que nos mantém humanos. Ela nos lembra que o sucesso não é um troféu, mas uma responsabilidade, que a verdadeira força reside em permanecer centrado mesmo quando todos o aplaudem. Porque no fim das contas, o tempo apaga nomes, vitórias e títulos, mas nunca apaga o caráter daqueles que viveram com propósito. Marco Aurélio compreendeu isso profundamente. E é por isso que, séculos depois, suas palavras continuam a ecoar como um lembrete. Não é o poder que revela quem somos, mas como o exercemos. Quem domina o ego, domina o destino. Se este conteúdo ressoou com você, por favor, compartilhe-o com alguém especial ou com aquela pessoa que você acredita que precisa ouvir esta mensagem hoje. Obrigado por me acompanhar até o fim e por dedicar um momento do seu dia para refletir comigo. Foi um prazer compartilhar este pensamento com você e espero ver você no próximo vídeo.